Quem aí nunca ficou olhando para uma apresentação cheia de gráficos sem entender nada? É uma situação clássica, né? O problema é que hoje em dia tudo é guiado por dados e tomar decisões importantes com base em informação confusa não dá. Então, a clareza não é só um detalhe, é essencial. Vamos ver juntos como a gente pode transformar essa bagunça de números em histórias que fazem sentido de verdade. Olha, para começar, vamos com essa frase aqui do Edward Tufte, que é um dos grandes nomes da visualização de dados. Ele disse: "O poder corrompe, o PowerPoint corrompe absolutamente." Pesado, né? Mas ele resume perfeitamente o problema. As ferramentas que foram feitas para ajudar muitas vezes são a própria fonte da confusão. E o resultado é isso aqui. Gráficos problemáticos por toda parte. Esse quadro mostra bem as armadilhas que a gente vê sempre. Gráficos de pizza em 3D que distorcem tudo, barras com um carnaval de cores, linhas sem nenhum contexto. O resultado é sempre o mesmo. É um monte de informação jogada na tela que, no fim das contas, não informam nada. Tá, então qual é a saída? Não é comprar um software mais caro. A grande virada de chave é uma mudança de mentalidade. É parar de só mostrar os dados e começar de fato a contar uma história com eles. A história já está ali, sabe? Escondida nos números. O nosso trabalho é só encontrá-la e mostrar para o mundo. E para fazer isso, é super importante entender uma diferença crucial. Pensa assim, a análise exploratória é o trabalho de bastidores. É quando a gente mergulha nos dados procurando alguma coisa que vale a pena. É como abrir 100 ostras para ver se acha uma pérola. Já a análise explanatória é hora do show. A gente não vai mostrar para o público as 100 ostras abertas e a bagunça toda. A gente vai mostrar as 2 pérolas que encontrou. O erro mais comum é justamente esse, levar a bagunça da exploração para o palco. Certo. Mas como a gente faz essa transição da exploração bagunçada para uma explicação clara? A boa notícia é que tem um método para isso. E ele é bem simples. São 3 passos básicos que ajudam a transformar qualquer conjunto de dados numa história clara e direta. Bom, o método começa com o contexto. Sem saber para quem estamos falando e o que queremos dizer, não adianta. Depois, a gente parte para eliminar o ruído. É fazer uma limpeza geral, tirar tudo da tela que não é absolutamente essencial para a mensagem. E por último, é hora de focar a atenção. É aqui que o design entra de forma inteligente para guiar o olho da pessoa exatamente para aquilo que importa. Mas antes de sair aplicando esses passos, a gente precisa ter certeza de que o básico está certo. A escolha do tipo de gráfico é um desses pontos fundamentais. E olha, alguns visuais que muita gente usa por costume simplesmente não funcionam bem. É melhor evitar. Vamos pegar o famoso gráfico de pizza ou de rosca como exemplo. Dá uma olhada nesse aqui. O que ele diz de verdade sobre a participação de cada fornecedor? É muito difícil dizer qual fatia é maior, não é? Isso acontece porque o nosso cérebro simplesmente não é bom em comparar ângulos e áreas. A gente fica forçando a vista e não chega a lugar nenhum. Agora, olha o que acontece quando a gente pega a mesmíssima informação e coloca num gráfico de barras simples. A clareza é instantânea. Nossos olhos são ótimos para comparar comprimentos. Aqui a gente vê na hora quem é o maior, quem é o menor. A mensagem chega sem esforço nenhum. A simplicidade ganha de lavada. Ok, agora que a gente já viu a teoria, vamos ver o poder desses princípios na prática. Vamos pegar um visual bem típico, naqueles confusos, e aplicar um método que a gente acabou de ver para transformar ele numa ferramenta de comunicação de verdade, clara e poderosa. Esse é o nosso antes, um gráfico bem padrão, com tickets recebidos versus os processados. A informação está toda aí, mas e daí? Para onde a gente deve olhar? Qual é a conclusão? É só um monte de linha e números sem direção. O primeiro passo sempre é a limpeza, tirar o excesso. A borda do gráfico, as linhas de grade, tudo isso é só ruído visual. Polui a tela e não adiciona nenhuma informação útil. Então a gente simplesmente remove. Em seguida, vamos facilitar a vida de quem está vendo. Em vez de usar uma legenda que força a pessoa a ficar caçando a informação, a gente coloca os rótulos direto nos dados. A informação tem que ser o mais direta e fácil de processar possível. E agora vem o toque final, o foco. É aqui que a mágica acontece. A gente vai usar a cor de forma estratégica, não só para enfeitar. A cor serve para destacar o que é mais importante. E o título? O título deixa de ser só uma descrição e vira a manchete da notícia que os dados estão contando. E aqui está, o resultado final. Repara que a melhor forma de contar essa história específica nem foi com um gráfico, mas com essa visualização aqui. Tiramos o que não importava e usamos a cor para destacar onde o problema estava crescendo. Agora o visual tem uma mensagem clara e um argumento.
A história ficou evidente. O volume de tickets está muito maior que a capacidade da equipe, e por isso a gente precisa contratar 2 pessoas. Isso aqui mostra perfeitamente o poder de sair do mostrar e ir para o contar. Não tem a ver com ser um gênio do design, tem a ver com fazer escolhas de propósito, pensando em quem vai ver. Cada elemento que fica na tela tem que ter uma razão de ser, ajudar a contar a história. No fim das contas, comunicar dados de forma eficaz é isso, uma mistura de ciência com arte. A ciência nos diz como o cérebro humano processa informação visual. E a arte está em usar esse conhecimento para criar uma narrativa que realmente se conecta com as pessoas, que faz sentido. Então fica essa reflexão para fechar. Seus dados com certeza têm uma história para contar. A pergunta é, essa história está sendo bem contada? Porque uma história bem contada não é só vista, ela é entendida, é lembrada e o mais importante de tudo, ela inspira as pessoas a agirem.